e percebemos então sobre o espectro autístico, né? Que daí a minha vida já mudou mais uma vez, completamente. Bem-vindos a mais um episódio do Projeto Sem Título, um projeto que, assim como a arte, pode ser ao mesmo tempo efêmero e eterno. Eu sou a Isadora e o episódio de hoje é super especial porque eu estou aqui em Floripa, na casa da minha mamãe, do Paps, gravar um vídeo muito especial de Dia das Mães com a minha mãe. A Pauline também vai gravar um vídeo com a mãe dela, com a Kátia, lá em Araranguá. Então, assim, esses episódios especiais de Dia das Mães vão ter uns áudios diferentes, o cenário diferente, porque a gente tá na casa dos nossos pais, né? E aí, às vezes, vocês vão ouvir um carro, uma moto, né? Assim, né? Mas tudo certo. Então, primeiro se apresente, mamãe, seu nome completo. Então, eu me chamo Berenice. Inácio Lopes Parrella. Nome grande. Nome grande, eu só juntei, né? Agreguei nomes. Então, e eu sou mãe da Isadora, né? Mas eu sou mãe também de mais 4 filhos. Então, são 5 ao todo. E eu optei, né, por ficar cuidando deles, né? Cada um individualmente, fazendo o que era para mim, julguei, né, o que fosse realmente, o que era realmente importante. Então vamos começar do começo, né? Porque para as pessoas entenderem como é uma decisão muito pessoal, né? Então começa do começo, mãe. Quando tu era jovem, bem jovencinha, assim, tu tinha o desejo de casar, assim? Sempre foi teu sonho de ser mãe? Como é que foi? Quando tu era jovem? Eu desejo, acho que a maioria das mulheres tem, né? Eu até tinha. Mas, assim, de ter esse número de filhos, não. Não 5. Não, nunca pensei nisso, assim, sabe? Isso veio bem depois. E assim, ó, como vocês sabem, a gente sempre fala nos nossos episódios, né? A gente é da Igreja Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias. E foi lá que minha mãe conheceu meu pai, né? Yes. Mas antes de conhecer o pai, tu tinha uma profissão antes, né? Porque as pessoas às vezes pensam, foi fácil ela decidir ficar em casa. Mas me conta um pouquinho, o que tu estudava, porque minha mãe é enfermeira, né? De onde veio esse desejo por estudar enfermagem? Isso desde criança, né? Eu sempre quis algo que fosse da área da saúde, que eu pudesse ajudar, né? Eu gosto de ver as pessoas bem. Então, isso me ajudou muito, né, a tomar a minha decisão depois. Mas só fui estudando e fazendo e tudo mais. E quando chegou na época do ensino médio, né, do vestibular e tudo mais, foi isso que eu optei. Né? Foi a primeira opção da mãe, enfermagem? Na realidade, a minha primeira opção mesmo foi medicina. Mas como sempre, a luta medicina é difícil de passar, né? Era bem cruel, assim. Então, não deu certo, daí eu fiz o segundo, né, vestibular, e daí, que na nossa época não tinha nada disso de Enem, essas coisas todas, assim, né? Então, aí eu fiz e passei, né, deu tudo certo. A mãe estudou na UFSC, né? Na Universidade Federal, aqui de Santa Catarina, então, aí eu fiz a faculdade e foi um período muito bom, né, na minha vida, mas assim, não pensava, né, depois eu vou parar, vou cuidar deles, e depois eu volto, não. Acho que no começo a mãe nem pensava nessas coisas, né? Tava só vivendo a vida, Exato. Estudando, trabalhando. Namorando. Ô mãe, na faculdade de enfermagem, vocês já trabalham na área? Tipo, tem um estágio já, né? Mais ou menos em que fase? Tem. A partir da 4ª fase já começa um estágio. Então, essa interação com as pessoas, né? Com a saúde em si, na realidade, mais com a doença, né? Porque nós vamos cuidar, né? Exatamente isso, né? Administrar, cuidar, fazer um monte desse tipo de coisa. Mas na 4ª fase já começa. E foi uma faculdade bem difícil, mãe? Porque não assim tão, né? Mas precisa de dedicação exclusiva. Então precisava ficar na universidade das 7 da manhã. Era tempo integral, então? Tempo integral, até a tarde. Aí
levava todo o tempo assim mesmo. Sabe por que eu pergunto que é difícil? Porque a mãe sabe, né? Eu estudei artes e às vezes o pai e a mãe olhavam assim, tá, tu não tem prova? Porque ainda era bacharel, né? Então não era eu não tinha prova. Eu acho que eu tinha só artigo. E aí às vezes eu vinha com quadro, tinta, não sei o que, a mãe olhava assim, que faculdade? E a tua não, a tua sempre provas, né? Estágios, né? Com um supervisor em cima, né? Então, a gente fazia todo esse tipo de coisa. Tinha que estudar mesmo, tinha que saber, porque depois nós íamos fazer tudo isso com as pessoas. E as pessoas naquele período bem frágil da sua vida, né? Doentes. E envolve uma responsabilidade maior também, né? Porque você não tá, tipo, brincando. Tu envolve a saúde, o corpo, a vida até às vezes da pessoa, né? Exato. Até não. Normalmente a vida da pessoa, né? Exatamente. Então, precisa de uma atenção muito grande, né? Senso de observação. E o enfermeiro tem que estar fazendo isso o tempo todo, né? Olhando, sabe? Observando o paciente, vendo o que é melhor, né? Supervisionando. E também tem todo o pessoal que a gente administra, né? Da enfermagem. Então, é uma responsabilidade da equipe todinha, né? Então, é uma responsabilidade, sim. E a mãe nunca chegou a ter medo de agulha? Porque eu morro de medo de agulha. Eu, assim, a primeira vez que fui a primeira vez que fui tirar o exame de sangue sozinha foi quando eu casei. Até eu me casar, era o pai que levava, ou a mãe, né? Pra fazer os exames. Normalmente era o pai, né? Mas e aí? Às vezes, mais ele do que até eu, porque às vezes eu ficava com a... Tu tirava o sangue de todos os pacientes, mas quando chegou dos filhos, tu não foi assim... É porque é muito mais dolorido, né? Mas a mãe nunca teve medo de agulha, essas coisas? Não. Muito pelo contrário, eu fazia já um monte de coisa e nunca me importei. Não. Pra mim até... Não vou dizer prazer, né? Porque dói, né? Machuca. Não, isso, mas pra mim sempre foi natural, assim, porque eu tô vendo que é algo que eu tô fazendo pra ajudar outra pessoa. Né? Mas eu me lembro que teve algumas vezes, porque mesmo a gente sendo bem branquinha e dá pra ver até a nossa veia, teve umas vezes que a mãe teve que tirar porque a enfermeira, não sei, era nova, assim, sim. E não conseguia ver, tu lembra? Isso é verdade. Mas aí foi uma ou outra ocasião, assim... Foi, né? Não foi toda Foi uma necessidade, né? Que não aconteceu. Então, pra não ver vocês sofrerem, aí eu tinha que intervir. Né? Ai, eu detesto bagulho. Nossa, hoje em dia eu até já me acostumei e tudo, né? Porque tem que acostumar, né? Já há quase 30 anos. Sim, não tem como. Mas eu sempre tive medo. É uma área que eu jamais poderia fazer, essa da medicina, tudo. Até eu acho que... Lembra que uma vez eu queria ser veterinária? Sim. Também não dá, porque só de pensar que eu teria que fazer isso com um bicho, né? Tipo, e o bicho não tem mais tanta essa noção que nem nós. Que aí tu explica pra criança, né? Exatamente. Aí é uma abordagem diferente, né? É bem diferente. Mas quem gosta... Gosta. Sim, gosta. E qual que era a matéria preferida da mãe? Não lembra? Deixa eu me lembrar. Eu acho que era neonatologia. O que é isso? Neonatologia? Porque é aquela que a gente estuda o recém-nascido. Nossa, bem delicado. Bem delicado. É um período, assim, foi um período de estágio que eu gostei muito, né? Que eu acho que lá no âmago eu já sabia, eu tinha esse desejo, já né? Já começou a surgir. Esse desejo de ter, né? O bebê um dia, tal, filhos. Mas, assim, a neonatologia trouxe bastante felicidade, assim, pra mim. E foi um período também que eu me saí muito bem. E a tua faculdade, no final, te ajudou muito dentro de casa? Porque eu sempre me lembro, assim, que muitas vezes a mãe marcava o médico pra gente e ela falou, olha, ele provavelmente vai te receitar isso e isso. E chegava lá, o Dr. Brigman, que é o médico que cuidou de todos nós quando a gente era criança, receitava exatamente isso. Te ajudou muito, então, né? Ajudou. Bastante. Bastante mesmo. Porque, às vezes, também não era necessário levar, né? Porque se fosse algo que não fosse... necessidade de prescrição e tudo mais, aí eu já conseguia fazer, né? Não precisava expor e tal, mas ajudou bastante. Porque, querendo ou não, enfermagem, eu acho que é uma das áreas, assim como medicina, que mais altruístas, assim,
de ramo de profissão mesmo, assim. Mas é porque eu acho que a enfermagem, assim como outras profissões, né? Comparando outras profissões, ela é uma das mais altruístas, né? Assim como medicina, assim. Por mais que chegue a um certo ponto, o médico vai cobrar só o particular e não o plano de saúde e tal. Mas é uma área altruísta, principalmente o enfermeiro, porque o médico vai lá... Como é que era? Porque a mãe trabalhou muito tempo em hospital, né? Exato, Mas também esse relacionamento, né, entre os profissionais, ele é muito bom, né? A gente aqui mantém isso, né, que cultiva isso de uma forma bem positiva, né, profissional. O importante ali são as pessoas que estão internadas, né, são as pessoas doentes, elas é que precisam. Então, a gente faz esse ambiente ficar um pouco mais aconchegante, mais atrativo para a pessoa. Mas, assim, pegar a mão na massa é mais os enfermeiros, né? Sim, do que os médicos. Na realidade, os enfermeiros, a gente faz as técnicas mais... mais difíceis, né? Que o pessoal... Daí os técnicos, auxiliares, né? Todo mundo, eles fazem também, tudo ajudam, tudo, mas a gente faz esse tipo de coisa e a supervisão, né? Escala, supervisão diária do local, né? Até porque normalmente, tipo, é um médico para uma equipe de enfermeiros e técnicos, né? Então, o médico também não teria como fazer sozinho, né? E não é ele, assim, que faz a coisa, assim, como nós não estamos subordinados, entendeu? A médicos, né, no caso. Então, nós temos uma supervisora, né, uma coordenadora que é superior, que é uma enfermeira, e ela então, coordena todos os outros, né, no hospital inteiro. Daí, uma superior. E depois, então, em cada setor, nós temos uma enfermeira que cuida daquele setor. Supervisiona, administra e faz todas as coisas necessárias. O grupo maior, na realidade, são os técnicos auxiliares, são maiores. E a mãe trabalhou em que hospital mesmo? Trabalhei no Celso Ramos. Aqui de Florianópolis. Isso. E também no Hospital Regional. Então, quando a gente estava na sala de parto, né, também, esse momento também eram momentos muito profundos, né? Sabe? Preciosos, porque era algo que não era dado de doença, entendeu? Tava trazendo uma vida, né? Isso, nós estávamos participando daquele processo na vida daquela mulher, daquela família, né, daquele bebê. E isso era muito, muito maravilhoso, sabe? Então, essa parte da obstetrícia também me chamou muita atenção, né? Muito mais do que as outras, assim, né? Das enfermidades em si. Então, isso ajudou muito. Também, eu sempre gostei, né, de lidar também com as pessoas mais idosas. Elas também tiveram. Foi um momento que eu trabalhei. Das pontas. Das pontas. Da nascer e da idosa. E também, assim, nesse período que eu trabalhei, supervisionei o setor de oncologia, né? Que era... Oncologia com câncer. Ah, tá. Pessoas com câncer. Totalmente Então, esse também foi bem interessante, né? E a gente teve que se doar mais, né? Porque também é uma parte, assim, muito... emotiva, né? Dolorida, eu acho, né? Todo mundo que tá passando pelo processo, difícil. Né, de câncer. Os tratamentos também não eram assim, né? Tão mais sutis e suaves como são hoje, né? Então isso também tem implicação. Legal, eu não sabia que a mãe tinha trabalhado mais com essa parte também de fazer parto, tudo. Que legal. Também porque essa foi um período que eu fiquei na maternidade, né? Aqui na Carmela, então... A gente fez muito, ajudou nesse processo, assim. Também algo que a gente tem que saber, né? Que aprender e tudo mais. E os enfermeiros que querem continuar trabalhando sobre isso, eles fazem, então, a especialização em obstetrícia. Legal. Né? Neonatal. A gente teve um episódio com a doutora Andresa Biscaro, que ela tem uma equipe que faz os partos, né? Tudo assim, ela tem que é a médica obstetra, tem a equipe dela de enfermeira também, tudo, né? E quem quiser legal. Assistir o episódio, a gente vai deixar o link aqui embaixo, em algum lugar pra vocês assistirem o episódio também. Mas, mãe, tu era concursada, né, no hospital? Sim. E como que foi essa decisão? Assim, tu casou com o pai? Aí complicou. O que passava na tua cabeça? Assim, tu casou, vou continuar a trabalhar. Como é que foi isso? Sim. Não, eu nem pensava em sair nada, né? Essa aí foi a minha luta sempre. Eu sempre quis, meu pai sempre incentivou,
meus pais, né? Vó e avó sempre incentivaram muito estudo, né? Sempre incentivaram, né? Pra gente fazer e ser independente. Meu pai dizia, as mulheres têm que ter, né? Ser instruídas, tem que... Bem à frente do tempo do vô, né? Bem à frente, né? Pra quem nasceu em 1919, como vô? ele... Nossa, então, era muito antigo, né? Sim. Mas ele foi pai mais tarde, né? Então, da nossa família. Então, assim, foi algo que me ajudou bastante, né? Nesse sentido da escolha. Mas eu não tava pensando assim, eu vou terminar aqui, vou trabalhar tanto tempo e vou sair, porque depois meus filhos... Não, isso depois que aconteceu, sim. Tá, mãe, e a Luísa, tu engravidou quanto tempo depois de casar? Então, eu engravidei um ano e um pouquinho depois. E aí tu descobriu que engravidou, o que passou na tua cabeça em relação a tudo? Pronto, aí tudo mudou. Porque é Dia das Mães, vamos ver a tua experiência, como é que foi de escolher... Tudo mudou. Então, aí eu quando a gente soube, né, que tava esperando o bebê e tal e tudo mais, então eu tinha quase 25. 25. Quase. Aí, então, eu fiquei pensando, né, como é que vai ser depois, né? Eu vou ter que deixar o bebê e tudo mais, né, com alguém. Porque o horário é diferente, né? Tipo, de enfermagem não é... É que assim, eu trabalhava às vezes pela manhã, às vezes à tarde. Eu fazia 6 horas e depois no final de semana também tinha plantão. Fazia um plantão. Então... E o pai trabalhava fora também, né? Sim, ele trabalhava também direto o dia inteiro. Aí ia ser bem difícil. E nesse processo aí que ela nasceu, ele tava se formando. Entendeu? Então tava tudo junto. Então nós dois, tá? A gente tava numa correria bem ladinha. Mas valeu a pena. Valeu. E aí, o que fez a mãe tomar essa decisão, assim? Porque sempre foi o teu sonho, né? Depois a gente pode falar mais pra frente que tu voltou a estudar, né? Sim. Mas, assim, sempre foi teu sonho exercer essa profissão e aí tu decidiu o que passou pela tua cabeça? Qual foi o fator que te fez pensar, não, eu preciso estar em casa com as minhas filhas? E filhos, né? Porque são 5. Mas foi nesse processo ali, foi nesse tempo com a Luísa, né? Desde o nascimento dela, que eu comecei a ponderar sobre isso. Então, né, quando já tinha a Isabela, você, a Bela, né? E os outros, os meninos... já não trabalhava mais. Não, eu já estava, né, em casa para poder fazer esse trabalho. Que eu pensei assim, é fácil a gente delegar, né? Às vezes há muitas necessidades, né? Dos casais, das famílias, a gente sabe disso. Mas no meu momento, ali, eu vi que cada vez que eu ia, voltava, né? Ela ficava com a minha sogra, né? A vovó, com a vovó Lulu. A vovó... a vovó Ni. Ah, com a vovó Ni que ficava? Isso. A vovó vinha, ficava com ela naquele período. E aí eu sentia, sabe, muito. Aí começava a ficar... Então, teve um período que a mãe trabalhou enquanto a Luísa era bebê? Sim. Oh, não sabia. Saiu o manezinho da ilha agora. Como é que pode? Tá, então Mas ficou. foi. Logo quando acabou a licença maternidade, a mãe teve que voltar. Voltar. Eu peguei 6 meses, tudo. Ela já tava bem maior, né? Maiorzinha, assim, mas era neném. Mas ainda era um neném, e né? mamava muito, né? Amamentava. Então, isso também, cada vez que eu tava no hospital, eu pensava, sabe? Aí eu ficava cheia de leite e eu pensava nela, né? Aí, claro, eles davam um tempinho pra gente vir em casa. Como eu morava no centro também. Morava perto, então? Pertinho do hospital. Daí eu atravessava lá, vinha rápido, dava mamar e voltava. Mas foi eu fiquei ponderando muito sobre isso, né? E eu sempre quis passar as coisas assim que eu sabia, no meu conhecimento, né, sobre família, sobre um monte desses aspectos assim pra ela, né? E depois pra todos os outros que vieram. Sim. Então, eu ponderava nisso. Outra pessoa vai fazer isso no meu lugar, não é? Eu quero quais as lembranças que ela vai ter de mim? E a mãe sempre valorizou muito isso, né? Porque na nossa família, a gente tem uma caixa gigante de memórias. E a mãe escreveu um diário para cada filho
começando esse diário desde quando ela tava grávida, né? Então, cada um de nós, depois de uma certa idade, tipo uns 12 anos, recebia esse diário que ela mantinha, que tu mantinha, né? Então, muitas coisas, por exemplo, de quando a mãe tava grávida de mim, eu sei pelo diário, assim, das experiências espirituais que a mãe teve em relação a isso. Então, a mãe sempre valorizou muito isso desde que... Com todos, né? Porque ela começou com a Luísa, a mãe fez o diário pra Luísa, até me lembro. Depois eu posso botar uma foto aqui, ó. Que é de rosas, né? Tudo. E todos nós tivemos, assim. Então, sempre valorizou muito isso, né? Exatamente. Muito. Porque eu penso, né, que essas coisas é que vão ficar, certo? Claro, né, sempre a minha profissão é algo que foi trabalhado, né, eu estudei muito, tudo isso, mas quando a gente se torna mãe, isso tem uma modificação, né? Sim. E o meu desejo era sempre de estar ao lado, né? De poder ajudar nas pequenas coisas, né? Quando andou os primeiros passinhos, né? As primeiras palavras. Perder, né? Não, eu fiquei muito preocupada com isso. Foi difícil, foi muito difícil. Foi uma decisão bem difícil. Mesmo depois que eu tomei a decisão, mas eu queria já voltando. Sofrer, né? Porque daí eu queria voltar. Mas... Porque são duas coisas que tinham um peso muito grande na tua vida, né? Uma foi, tipo, o sonho da tua vida, de profissão, tudo. E, claro, o outro era a tua vida. Exatamente. Pesou mais outro. A gente sabe que cada família tem a sua realidade. Com certeza. No teu tempo, não foi fácil, né? Mas o pai conseguiu manter as coisas, né? Porque às vezes as pessoas falam, pra ti foi fácil decidir porque o teu marido te bancava. Mas não era bem assim, né? Não. Era uma luta bem grande, né? Aliás, a minha contribuição era muito boa também. Então... Tu era concursada, né? Então, os dois, ainda mais isso, né? Então, no momento de sair, não só as pessoas falaram muito, elas, né, criticavam em relação a isso, né? Tanta coisa, parece que você tanto que você fez aquilo, certo? E aí, tu saindo, tu vai perder um monte de coisas, né? De benefícios e tudo. E daí tem que estudar tudo de novo. Fora os anos de experiência, tudo, né? É tudo de novo pra estudar, passar. E tu acha que o teu relacionamento com o Salvador te ajudou de alguma forma? Muito. Ele veio acima de tudo pra mim. Isso trouxe paz no meu coração, né? Trouxe um consolo, trouxe paz. E eu senti verdadeiramente que eu estava fazendo certo. Que aquele foi o período em que eu precisava estar com vocês, né? Não, com vocês. E pra quem acha que é um trabalho fácil, não é, né? Não. Ficar em casa com as crianças. Era mais fácil eu estar lá no hospital. Porque daí dava um horário, terminava, eu bati o meu ponto e vim embora. E assim, mãe, né, não tem um tempo, um momento que vai parar. Não tem, né? Não. Mas valeu a pena, né? Com certeza. Valeu a pena, né? Valeu a pena, Valeu. Só valeu. Tem sido válido ainda. Sim. Mas tu lembra, tipo assim, do momento que tu pensou assim, não, eu tenho que ir pra casa? Tu lembra, assim, de como foi? Sim, eu fui... Não teve um exato, né, momento, mas foram partes, né? Foram... E foi acontecendo... Situações, né? Situações, foram partes, assim, Ai, como é que eu vou falar? Sabe, algo tracejado, assim. Passo por passo. Né? Então eu fui pensando naquilo, depois retornava, aí eu pensava de novo, entendeu? Via situações, às vezes quando eu voltava, que eu via quanto que ela ficava, né, ansiosa também. E um monte de outras coisas, meu relacionamento com Jesus Cristo. Então, sabe, com a minha família, a prioridade que eu deveria lhe dar, isso teve uma grande influência. Eu acho que molda o nosso caráter como um todo, né? A nossa relação com Jesus Cristo. E assim, claro que a gente não tá dizendo que as mães que não ficam em casa... Claro que não. Não, é por cada situação, cada família tem a sua realidade, cada um tem a sua possibilidade. E vocês decidiram como casal sacrificar muitas coisas pra que isso acontecesse, né? Exatamente. Não foi muito fácil, né? E aí vem a outra pergunta que... Moto. Mas deixando a moto passar, uma coisa que eu sempre ouvia desde que eu era muito criança, por quando tinha todos nós, né? Era que as pessoas sempre faziam piadinha contigo e com o pai da quantidade de filhos. Ah, sim.
nossa, mas não tinha TV em casa, não sei o quê. E eu, criança, não entendia. Hoje em dia eu entendo, né? Tipo, as piadas, tipo, não sei o quê. Como que a mãe reagia, ou o que fez desse dia, assim, ter tantos filhos? Oh. Não, é porque assim, nós decidimos mesmo, né? Cada um de vocês foi planejado, né? Não foi algo, aconteceu, aí fiquei grávida e tal, e agora... E agora pensa no... e tudo, mas... Não foi assim. Cada um de vocês foi planejado, foi pensado. Então, até o tempo entre um e outro. Então, não foi algo assim que simplesmente aconteceu. Exatamente. Eu tinha tido boas experiências já com alguns de vocês, com cada um de vocês. Foi muito importante, né? Cada um na sua época. E mesmo nós, quando éramos jovens, assim, recém-casados, ou né, que tinham um pouco tempo de casamento, e fomos tendo vocês, os filhos, as pessoas já observavam isso, né? Não, né? Que era muito cedo. Que era muito cedo pra ter. E também, assim, não, 2 já deu, né? Então, mas... Como sempre, as pessoas querendo mandar nos outros, né? Metido. 2 já deu, né? Ai, como é que pode? Não dá conta, é muito difícil. Mas a gente fez o que tínhamos que fazer realmente. Que vocês dois sentiam que deveria ser feito. E assim, eu falando com uma filha que cresceu numa família com um monte de irmãos, sempre foi muito divertido, né? Nunca tinha um silêncio assim, nada, era sempre muito divertido. Só quando ia pra escola. Sim. Aí era o teu momento de paz. Aí meu momento de paz, sim, a minha, nossa. Sem contar também, mãe, que além da quantidade, a gente também teve alguns casos especiais na nossa família, né? Com certeza. O Douglas, ele é autista e, por exemplo, é uma criação completamente diferente, né? Pois então, olha só, se pensa que estava assim difícil, né? Ele, depois das meninas, né, de vocês... Eram 3 meninas, né? A Luísa, eu, né? A Bela, aí nasceu o Douglas. Aí nasceu o Douglas, né? 2 anos depois que a Isabela tinha, nasceu ele. E ele é especial, né? Assim, no primeiro ano não se observava muita coisa. Mas ele é nosso menino esperado, né? Porque a gente já tinha as 3, a gente era muito feliz com as 3 meninas, né? Mas vocês dois já tinham tido experiências de que vocês teriam meninos, né? Exatamente. Aí então veio ele, né? E todas vocês também ficaram bem felizes quando ele nasceu lá, nosso bebezinho. O garotinho ali, né? Então teve essa... Mais tarde a gente foi observando essas peculiaridades, né? Diferentes, né? A maneira de ser dele, e percebemos então sobre o espectro autístico, né? Que daí a minha vida já mudou mais uma vez completamente. Então meu tempo teve que ser muito mais assim fracionado, né, dividido entre vocês e ele. A tua vida mudou completamente, claro, a família também, mas a tua muda mais porque era tu que ficava com a gente todos os dias em casa, né? Exato. Tipo, nós como irmãs mais velhas, a gente percebia que a partir daquele momento todas as coisas iam girar, não que a gente não fizesse as nossas vontades, né? Mas é que a maioria das coisas giravam em torno dele, né? Se a gente ia a algum lugar, se era muito barulhento, se era muito não sei o quê. E tudo mudou, né? Então... A gente teve um probleminha com a câmera, acabou a bateria, desfocou a parte do começo, mas assim, o que importa é que estamos aqui conversando e o assunto e o conteúdo, né? Então, voltando ao assunto. Certo. Aí o Douglas nasceu, vocês descobriram que ele tinha autismo e realmente tudo mudou na nossa vida, né? Toda a nossa dinâmica de família, tudo mudou, né? Exatamente. Aí começamos a fazer algumas coisas, né, que eram importantes para ele e que faziam muita diferença, né, no comportamento dele, o ambiente, né? Daí também as coisas físicas, assim, onde colocar para que ele pudesse ser mais prático para ele. Começou também as terapias, né? Até comida, né? Mudou um pouco a nossa alimentação. Com certeza. Então, a alimentação também mudou, porque ele tem os seus gostos peculiares, né? E isso a gente teve que fazer, se moldar, né, dentro desse parâmetro aí, né, junto com o espectro autístico, que foi um tempo, assim, bem... pelo menos, assim, o tempo da descoberta e tudo mais foi difícil, assim, foi bem difícil. Mas nós já tínhamos, né, como já tínhamos vocês,
Vocês três, então ele teve também que se adaptar, né? Com mais pessoas e tudo mais. E a gente já era mais velha também, né? Tinha mais paciência. Mas foi dando, foi se encaixando, fomos nos adaptando a uma nova vida, né? Na realidade. E o Douglas foi progredindo. Até hoje, né? Hoje ele é formado na faculdade, né? Teve um trabalho. Exatamente. Já, né? Ele faz os trabalhos dele agora, tá fazendo em casa, né? Mas ele progrediu muito, né? Ele quase não falava. Então, a partir dos 5 anos, ele começou a desenvolver bem, né, a linguagem, com os estímulos todos. Aí começou também a ler e ele aprendeu inglês, né, sozinho, né? E assim foi fazendo e nós fomos juntos, né, nessa etapa toda, né, nessa jornada, para que pudesse ter o êxito, né, com ele. Como a gente teve. Foi um aprendizado, foi e continua sendo. Porque ele ainda é autista, né? Exato, ele é uma bênção, né? Ele é uma dádiva na nossa vida. Bastante coisa, né, mãe? E uma pergunta que passou pela cabeça quando tava conversando, né? Porque aí teve 5 filhos e mesmo depois o Douglas é o 4. E aí vocês descobriram que ele tinha autismo e aí vocês ainda decidiram ter mais o Thomas, né? Que é o caçula da casa. Exato. Como é que foi? E foi numa época bem complicada, né? Porque tava na missão. Exatamente. Então, nós não estávamos aqui, né, em Floripa. Nós estávamos lá em Manaus. E foi um tempo de missão que a gente fez, né, para a igreja. Foram 3 anos. Então, com toda a família, né, junta. Foi muito importante, foi maravilhoso. Nós conhecemos muitas coisas lá, novas pessoas, amigos. E aí, nesse ínterim todo, cuidando do Douglas, fazendo tudo isso, a gente cuidava dos missionários, fazia um monte desse tipo de trabalho. E aí, então, a gente sabia, né, que tinha que ter. Mas vocês já esperavam? Já esperávamos, com certeza, o Thomas. E nosso último, então, nasceu lá. E depois de 1 ano, mais ou menos, que nós estávamos lá, então ele nasceu. Teve uma diferença do Douglas de 6 anos. Bastante, mais que a gente, né? Sim, foi maior de todos, mas por conta dessas dificuldades, né? Relacionadas com o autismo, tudo, ele precisava de uma atenção ainda maior, né? Mas ele amou o irmão, foi uma bênção para ele, foi maravilhoso, foi oportuno. Ele começou a agir como irmão mais velho, Isso, né? Ele começou a cuidar do irmãozinho, certo? Thomas, né, tudo típico também, então foi tranquilo nesse sentido. E, na verdade, o Thomas cuida muito mais dele, né? Na realidade é essa, né? Mas ele até hoje, ele se preocupa muito com o irmão o tempo todo, porque ele tem 18, o Douglas tem 23, já vai fazer 24. Então, pois é, a diferença é bastante, né? E foi a gravidez mais difícil da mãe, né, mãe? O Thomas. Ah, sim. Essa foi uma outra etapa da nossa vida, porque eu já ia completar 40. Então, aí foi bem cansativo, né? Nesse sentido, foi físico, né? E também por conta de dessa demanda. Paçoca. Ah, minha nossa. A Paçoca quer participar do vídeo, mas continuemos. Por causa dessa demanda toda aí foi complicadinho. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. E hoje ele tá com 18 anos. Servindo missão, Rio de Janeiro Norte. Tá lá no Rio de Janeiro Norte. Então... E influenciou, né, mãe? Tipo, o Douglas ter autismo influenciou depois, porque aí a minha mãe decidiu voltar à sua profissão, né? Nossa, foi esse processo aí que aconteceu. Aí, depois de tudo isso, eu tive que me inteirar desse problema do Douglas, né? Do autismo, do espectro autístico. Então, a gente quase não conhecia muita coisa, sabe? Se agora já é difícil... Não tinha muito. Exatamente. Naquela época era muito pior. Então, quando ele era criancinha... Então, eu tive, depois de um certo tempo, eu tive que fazer minha pós-graduação. Eu não ia fazer nisso, eu queria fazer, na realidade, era a unidade de terapia intensiva, que eu passei bastante tempo trabalhando nisso. Mas acabou que, por conta, né, da necessidade do Douglas, então eu fiz o ensino estruturado para autistas.
Que legal. Me ajudou muito também a família, assim, A entender como né? lidar, né? Entender, né, algumas coisas. Tem ajudado até então. E eu continuo lendo, estudando, né, direto. Que agora ele tá numa fase adulta, é outra fase. É outra fase. Outras Outro necessidades. tipo de... É bem assim. E tá com uma necessidade bem grande de se sentir independente agora, né? Isso, independente. Ele quer ir sozinho em tudo. E ele tem feito já algumas proezas, assim. E tem dado muito certo, né? A gente tem tornado ele o máximo possível independente, mas tá nessa trajetória ainda. Né? Nessas adaptações. E, claro, com a ajuda dos profissionais, né? Também. Sim. Mas tem... Mãe, então, pra finalizar nossa entrevista... Certo. Hoje, vamos fazer algumas perguntas rápidas pra tu responder, tá? Então, a primeira delas, uma experiência que tu nunca vai esquecer, assim, como mãe. Já que é Dia das Mães, vamos falar um pouco mais. Que, tipo, qualquer um de nós 5 que te marcou assim, nossa, isso é ser mãe. Eu penso que quando vocês 3 eram relativamente pequenas, meu marido estava nos Estados Unidos, estava viajando, e o Douglas tinha 2 anos e ele caiu na grama. Ai, não lembro disso. Você era pequena também. Então, ele caiu e bateu com força e mordeu a língua. Cortou a língua. Muito feio, assim. Então, eu tive que pôr ele rápido, envolver ele num pano, tá vendo? Graças, ainda bem que eu sou enfermeira. A enfermagem veio aí com tudo, né? É contínuo, né? Ela é assim na vida o tempo todo. Então, eu tive que conter aquele sangue, colocar... E ele já, né? Claro, com o autismo ele ficou mais nervoso. Ele ficou mais nervoso, né? Foi muito mais difícil aquele momento. Eu tive que explicar pra vocês, colocar ele no carro rápido, passar o cinto e correr pro hospital. O bom é que a Luísa já era velha o suficiente pra cuidar da gente em casa, né? De nós duas. Ela tinha... Já entendia, né? Ela tinha, acho que 12. 12 anos aí. 12. Ela é novinha. Mas é que menina, a gente já não aprontava muito, assim, né? Não. Eu disse pra ela, então, que eu ia levá-lo, né, no hospital e tudo mais. Aí cheguei lá, era um pessoal que eu saí voando. Não sei como é que eu cheguei lá. Mas isso aí foi complicado, assim. Mas também eu fiz tudo que tinha que fazer rápido e levei. Mas chegou a cortar a língua? Cortou muito. E a língua, né, é um órgão que sangra muito. Então o carro, ele não sabia segurar. Foi punk, como eles dizem. Mas assim, a aventura foi uma coisa difícil. Aí chegou lá, então eu conheci o pessoal, eles atenderam rapidinho. E aí fizeram, né, pra poder fazer a dar os pontos, né? Olha, teve que segurar várias pessoas, porque ele tem uma força extra. Douglas muito forte. Mesmo com 2 anos, e foi difícil. Mas passou. Ele ficou depois tranquilo, teve que tomar um remedinho. Aí depois da situação as pessoas assim, nossa, eu sou uma mãe. Aí sim, eu disse best. Best mom. Melhor mãe do ano. E aí cheguei também em casa, já fui fazer a janta, coisa pra vocês. Aí ele também se envolveu. Então, aí eu falei pro teu pai, não, fica tranquilo. Depois dessa eu consigo qualquer coisa. Tá tudo certo, né? Claro que daí, minha nossa, quase que eu tive que tomar um calmante à noite. Tava difícil, mas deu certo. Que bom. Tá, outra pergunta. Um conselho que tu poderia dar pras mães de primeira viagem, já que tu é mãe de 5? Sim. Com um autista ainda? Tadinho. Olha, um conselho. Seja intuitiva. Né? Porque cada filho que você tem, é um indivíduo diferente. Certo? Então, veja a necessidade daquele indivíduo que te foi dado para poder você ajudar, né, nesse processo do crescimento, do entendimento desse mundo, de como viver, de como ser, sabe? De criar ele, né, para fazer diferença no meio onde ele vai estar e funcionar, né? Eu penso que seja você, faça o melhor que você pode, né? De você, o máximo do seu tempo, porque depois
o tempo vai passar e eles vão embora. Sim. A mãe agora já tá... Eu tô na fase do ninho vazio, tá ficando vazio. Todo mundo indo embora, tudo, mas é um ótimo conselho. Ah, maravilhoso. Então é isso. E alguma experiência divertida, assim, que tu lembra? Que, nossa, tu pensou isso aqui, vale a pena. Vale a pena ou eu não deveria ter ido. Não. Experiência que vale a pena? Que valeu a pena? Assim? Pode ser uma experiência que valeu a pena, assim, que tu pensa assim. Se bem que eu acho que sempre que você nos vê, você pensa, valeu a pena. Com certeza, né? Eu vejo as minhas lindas meninas, né? Eu vejo meus 2 meninos, então eu vejo, puxa, tudo valeu a pena, né? Vejo agora vocês fazendo, né, as coisas em casa, as reuniões familiares, sabe, essa conduta, né, de como ensinar, ajudar as pessoas. Eu penso que tudo isso, né, com a ajuda de Jesus Cristo, isso fez essa diferença na minha vida. E eu tentei passar isso pra vocês, né? Sim. Tô ainda fazendo no processo, né? Nunca deixa de ser mãe, né? Mesmo a gente com 30 anos na cara. Exatamente, né? Vejo também a Luísa fazendo isso com os filhos dela, com os meninos, meus netos. E isso é maravilhoso, sabe? É esplendoroso você ver a sua geração passando esses ensinamentos, né? Coisas boas para outra geração. E isso permanece. Então, um pouco de você vai sempre estar com o outro, né? Com o teu filho, com o teu neto, teus bisnetos, e assim vai. Né? Então, isso é o legado mais importante que a gente pode deixar para nossas gerações. Porque as coisas materiais, as estruturas em si, elas vão se desfazer. Elas vão se desfazer. Porque a casa em que eu nasci, né, com minha família, os meus pais, ela nem existe mais. Já nem tá, né? De repente até existe, mas nem sei que fim deu, porque foi vendida, foi modificada, foi tudo. Mas os meus pais são sempre comigo, né? Na minha mente, no meu coração, as fotos, todas as vivências que tivemos. Então, isso fica. Eu acho assim que muitas tradições familiares, porque às vezes quando a gente fala a palavra tradições parece que é algo muito grandioso, uma tradição, tipo, fazer um jantar de Natal. Mas coisas pequenas podem ser tradições, até tradições não ditas por palavras, assim, como por exemplo, a forma como lava a louça, ou a forma como faz certa receita que faz, mas é assim que minha mãe fazia. Exato, né? Exato. Eu também falo isso da minha. Sim, são pequenas coisas que eu acho que ajudam a perpetuar nosso ser, né? Com certeza, é isso mesmo. Então, muito obrigada, mamãe, por estar aqui. Também fazer entrevista. Eu que agradeço. Muito bom. Vocês têm que relevar aí os barulhos de moto, as coisas, porque a mensagem foi muito especial, né? Que hoje é Dia das Mães, vai sair provavelmente no mês das mães. Ó, vocês estão ouvindo, é meu irmão. Então, aí ele ficou muito tempo quieto, aí ele quer já participar. Ele quer participar, da maneira dele, né? Mas a gente quer desejar um feliz Dia das Mães, né? Pra esse mês especial de Dia das Mães que a gente vai fazer. E é isso. Um último recado para as mamães. Não, seja você mesma. Cuide dos seus pequenos, daquele que Deus enviou para vocês. E isso possa fazer, vai fazer toda a diferença na vida de vocês, da sua família, né? Desse contexto de estar juntos e fazer memórias, né? Com certeza. Eu sou quem eu sou hoje, graças à minha mamãe e meu pai. Então, gente, é isso. Muito obrigada por assistir o episódio até aqui. Se você quiser assistir outros episódios, tem vários, né? Mais um monte de episódio legal lá no nosso canal. E siga as nossas redes sociais, que é meu e da minha mãe, do projeto, que a gente vai deixar aqui embaixo. Então é isso. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau, tchau.